Amém. Eu gostaria de iniciar contando uma história, tá bom? Um homem muito tímido estava cansado de ser mandado por sua esposa. Foi quando ele decidiu ir ao psiquiatra. O psiquiatra disse que ele precisava construir sua autoestima. Então, ele deu um livro a esse homem falando sobre autoestima, como também falando sobre alta confiança. Aquele homem, ele começou a ler aquele livro enquanto ele estava caminhando para a sua casa, e ao se aproximar perto de sua casa, ele já havia terminado aquele livro que aquele psiquiatra entregou a ele, tá bom? Então, o homem entrou de forma rápida, intempestivamente, em sua casa e foi encontrar a sua mulher. Com o dedo na cara dela, ele disse: de agora em diante, eu quero que você saiba que eu sou o homem desta casa e a minha palavra será lei. E continuou ele: eu quero que você prepare uma refeição dos deuses hoje à noite, e quando eu terminar de comer a minha comida, eu espero uma sobremesa divina. Depois do jantar, você vai me preparar um banho, pois assim poderei relaxar. E quando eu terminar o meu banho, adivinhe quem irá me vestir e me pentear. Respondeu a sua mulher: o homem da funerária. O homem da funerária. Então, você percebe, amados irmãos, que dentro do casamento há muitas dificuldades. Dificuldade que as pessoas estão passando por falta de conhecimento do papel de cada cônjuge, ou muitas vezes por negligenciar esses papéis que Deus estabeleceu para ele. Deus deu uma função a cada um para que haja harmonia na vida familiar, e isso, o papel que ele estabeleceu para cada um de nós, é indispensável que o marido e a esposa realmente rejeitem. Não se pode rejeitar. É necessário para a vida dos dois, para que assim eles possam conhecer esses papéis, aceitar o papel do outro, para que assim o seu lar seja bem sucedido. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo. Amados, Deus criou e programou o homem e a mulher para o desempenho eficaz de suas funções. Alguém falando certa vez disse que a psicologia, a anatomia, a sexualidade e a afetividade e a espiritualidade de ambos são diferentes, do homem e da mulher. E estas diferenças fazem com que se complete um ao outro, já que foram determinados intencionalmente por Deus para o adequado desempenho da função de cada um. Deus, ele fez diferente o homem e a mulher, justamente com essas diferenças para poder se completarem. Homem com homem não se completa. Mulher com mulher não se completa. Deus fez homem e Deus fez mulher de forma diferente, cada um dos dois, para que assim possam completar. Não devemos ignorar as diferenças, nem competir, mas admirar a graça, o encanto e a capacidade que Deus deu à mulher e a visão, fortaleza e atitude que Deus deu ao homem. Homem e mulher são diferentes. Por esta razão, eles se completam. Cada cônjuge deve, preste bem atenção, amado, cada cônjuge deve
conhecer. Se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer, assumir e desempenhar o seu papel. Hoje estaremos falando sobre a responsabilidade do marido. Não saia daí. Homens, não saia daí. Amanhã, se Deus quiser, estaremos falando da responsabilidade da mulher. Se não for possível amanhã, se a gente não terminar hoje do marido, se não for possível amanhã, quando for, no sábado, estaremos falando da responsabilidade da mulher. Então, homens, vocês devem conhecer, mas não é somente conhecer, é assumir e desempenhar o papel que Deus colocou sobre a minha e sobre a sua vida. Também devem conhecer e aceitar o papel do outro, dando lugar para que assim possa exercer. Não é somente você entender o seu papel companheiro, uma companheira. E pode ter certeza, amados, sempre falo, a família, ela é a base da sociedade. Antes de Deus criar o governo, qualquer instituição, qualquer nação, Deus criou a família. E é a família que é a base de uma sociedade. Quando a família está com dificuldade, a sociedade está com dificuldade. Agora, por que isso acontece? Quando as famílias estão em dificuldade? É porque Deus criou a família de forma imperfeita? Teve alguma coisa que Deus estabeleceu que não deu certo? Não é verdade. A forma como Deus estabeleceu a família foi de forma perfeita. E mesmo após o pecado ter entrado na humanidade e ter nos corrompido, mas com a graça de Deus, com o Espírito Santo que Ele estabeleceu e colocou na nossa vida, e com o auxílio da sua palavra, em obediência a ela, nós podemos recuperar tudo em Cristo Jesus, o que Adão perdeu. E Deus, Ele almeja que a nossa família seja uma bênção nas mãos dele. E espero com a graça de Deus, que não somente aqueles que estão me ouvindo, mas eu também, quando eu estou estudando e preparando, eu não estou somente pensando nos amados irmãos. Eu estou pensando em mim, na minha vida, na vida da minha família. Aonde eu tenho falhado, aonde eu posso melhorar. Tá bom? Então, qual é a responsabilidade do homem? Alguém certa vez disse que é natural ao marido liderar e a esposa seguir. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Mas vamos explicar de forma bem detalhada essa frase. Então, primeiramente, o papel do cônjuge e o propósito de Deus. Eu gostaria só de abordar um pouco sobre o papel do cônjuge e o propósito de Deus. Lembra que Deus criou a família para a glória dele. Deus criou a família para que ela pudesse cooperar com o propósito de Deus. Deus, ele criou a família para que dessa família pudesse encher o mundo. E que os filhos do primeiro casal pudessem ser filhos piedosos, que amem a Deus. Então, quando Deus une um homem e uma mulher, um dos propósitos dessa união é que esse casal tenha filhos, para que assim eles possam conduzir esses filhos a Deus. Um dos propósitos também do casamento é também o prazer que Deus assim proporciona na vida do casal. Como também o trabalhar no caráter de um para com o outro. Não existe nenhuma instituição melhor do que a família, do que trabalhar o caráter da família. É na família que nós aprendemos mais a amar, a ter paciência, disciplina e assim por diante. Então, o propósito da família, não esqueça, não é simplesmente para o prazer do ser humano. O propósito da família é para glorificar a Deus, para cooperar com Deus com o seu propósito para a humanidade. Tá bom? E o papel que Deus deu ao homem e à mulher aponta para esse objetivo. Deus, ele criou o homem com certos papéis e a esposa também
E cada um exercendo o seu papel aponta para o objetivo pelo qual Deus criou a família e exige que essa família viva para a sua glória. Então, foi por esse motivo que Deus criou ao homem uma ajudadora idônea. Idônea quer dizer competente, adequada, com capacidades distintas para auxiliá-lo. Não é uma companheira apenas, muito menos uma servente. A esposa que Deus deu a Adão é uma ajudadora idônea, para que juntos, ambos, o homem e a mulher, cooperem para com o propósito de Deus, cada um exercendo o seu papel. Sempre quando estamos dando conselhos para os noivos da nossa igreja, que estão se preparando para o casamento, eu quero aproveitar aqueles que estão participando conosco, que estão planejando o casamento ainda nesse ano, aproveite que aqui faz parte também do curso que nós damos para os noivos, tá bom? Então, lembra, sempre falo o seguinte, você pode chamar 10 pastores, 100 pastores, por mais fiéis que sejam, colocar a mão sobre a cabeça de vocês, daqueles que estão se casando, suplicar as bênçãos na vida de vocês, mas se vocês, eu sempre enfatizo isso, se vocês não cumprirem com aquilo que está determinado lá em Efésios capítulo 5, com o papel que Deus estabeleceu para ambos, é impossível vocês terem um lar bem-sucedido. É impossível se ter um lar bem-sucedido sem a obediência aos papéis que Deus estabeleceu para conosco. Então, se seu lar, você que está me ouvindo, se o seu lar está com dificuldade, se você jovem que pensa em casar, quer ter um lar harmonioso, você que está me ouvindo, deseja servir bem a Deus, coloque em prática o papel que Deus colocou para você a partir de hoje. Então, nós vamos falar primeiramente do papel do homem. Então, o homem aí não tem que fugir, não dê uma desculpa para poder sair nesse momento, permaneça aí, tá bom? E as irmãs que estão com seus esposos aí perto, mantém ele bem pertinho de você, tá bom? E cada vez que eu estiver falando aqui, e ele estiver errando nesse ponto, realmente dê um beliscão nele para poder ele se tocar, tá bom? Faça isso daí. Mas um beliscão não com muita força não, viu? Tá certo? Quando ele estiver falando um negócio, você percebe que ele está falhando nisso, aperta um pouquinho assim a coxa dele para ele falar, opa, sou eu. Então, isso é comigo. Então, ninguém melhor do que a esposa para observar. Tá bom? Depois de Deus, é a esposa que observa a forma como o marido está agindo e ela que consegue identificar as dificuldades. Tá bom? Então, vamos fazer isso daí? Então, vamos lá. Então, primeiro papel do homem. Primeira responsabilidade dele é de ser líder no seu lar. É de ser o cabeça do seu lar. Ser cabeça do lar significa assumir a responsabilidade geral da família. Olha que responsabilidade aí. Ser cabeça é um privilégio, ser líder do lar. Mas essa responsabilidade de liderar o lar é assumir uma responsabilidade geral pela família. Ele deve buscar, com a ajuda da sua esposa, que a família se encaminhe para o propósito de Deus. Nós vamos falar isso, por exemplo, na criação dos filhos, e assim por diante. Quando o homem não assume o seu papel, essa posição quebra uma hierarquia espiritual. Na hierarquia espiritual, lembra que Deus, Pai, é o cabeça de Cristo Jesus. Paulo fala isso em Coríntios. Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Mostrando aqui que não no sentido de importância, né? O homem não é mais importante do que a mulher, o pai não é mais importante do que o filho, mas mostra aqui uma certa hierarquia para que assim possa haver uma harmonia. E foi assim que Deus estabeleceu. Quando o homem ele não assume esse papel de ser líder do seu lar, ele está quebrando essa hierarquia.
E só lembrando que esse estudo aqui é resultado de pesquisa de alguns artigos, tá bom? Então, o homem ele é responsável, olha, como líder, por governar o seu lar. Abram comigo aí um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Paulo nos diz aqui que o homem é responsável por governar o seu lar, tá bom? E também o texto que nós temos lá em Efésios também fala sobre isso, tá bom? Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo... Deixa eu ler somente o versículo... 1 Timóteo 3, versículo 3, 4 e 12. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4. Paulo aqui está dando instruções referente à liderança da igreja, para pastores e para diáconos. E primeiro ele fala para pastores. Ele diz, depois que ele falou de algumas qualificações, ele diz, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, uma das qualidades, uma das qualificações do pastor é saber governar a sua própria casa. Agora, ele falou para os diáconos também. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Mas esses dois textos aqui não é somente aplicável para a vida do pastor e para a vida do diácono. É para a vida de todos os homens. O propósito desse texto também não é somente alertar Timóteo para as qualidades do pastor e diácono, mas também é exigido desses dois para desempenhar o diaconato e o pastorado. Mas essa responsabilidade de governar a sua própria casa é para todos os homens. Todos os homens. Agora, como é que vai ser esse governo? Deve ser um governar com graça e amor. Deve ser o representante de Jesus para a família. O líder ele tem que expressar o caráter de Jesus com a sua conduta. Não usar de sua autoridade para impor sobre a família os seus próprios caprichos. Lembre que lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43, o Senhor Jesus disse, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua própria vida, a minha própria vida em favor de vocês. O líder, ele tem que ser um servo, como Jesus foi. Ele tem que ser um líder servo, da qual governa o seu lar com a graça e o amor. Com a graça e o amor. Ele não pode querer ser um cacique, alguém que se coloca acima de todos em sua casa e não recebe a opinião de ninguém e quer tomar suas próprias decisões. Não é um bom líder. O exemplo maior de liderança é Jesus Cristo. Veja que lá em Efésios ele diz que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Jesus é o exemplo a ser seguido. Ele é o padrão a ser seguido. Então, devemos ser esse líder que governe a nossa própria casa com amor e graça, tendo como exemplo maior o Senhor Jesus Cristo. Os nossos filhos, a nossa esposa, eles precisam ver em nós o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda forma de liderar, o líder é aquele que trabalha para prover o sustento familiar. Já está aberto aí em Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 5. Veja aí, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que
um descrente. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. A ordem que Deus deu para Adão, a consequência do pecado de Adão foi que ele deveria trabalhar e do suor do seu rosto comer o seu pão. O seu pão. 1 Tessalonicenses, você volta um pouco, a gente leu Timóteo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Paulo diz, olha, 1 Tessalonicenses 4, 11. E a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Então, o homem, ele foi dado a ele a responsabilidade de trabalhar para prover o sustento da sua própria família. Agora, é errado a mulher trabalhar? Talvez seja essa uma das perguntas que iríamos fazer. Não. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela trabalhava. E é louvável a mulher que trabalha para ajudar no sustento familiar. Mas não esqueça que a responsabilidade dada por Deus foi ao homem. Ela trabalha para ajudar o seu esposo, porque o seu trabalho não consegue, com aquele dinheiro, suprir as necessidades do lar. Mas a responsabilidade é do homem. Se o homem tiver condições, e se assim realmente tiver a condição de poder trabalhar e sustentar o lar sem precisar da sua esposa sair, que bom será. Porque a Bíblia diz que a mulher será bem-sucedida no interior da sua casa, cuidando da sua casa. A mulher, quando sai para trabalhar, é louvável, como eu estou dizendo. Muitas irmãs trabalham, graças a Deus, porque elas estão ajudando no orçamento familiar. Mas mesmo que ela trabalhando fora, ela ainda tem prejuízo dentro do seu próprio lar. Então, é responsabilidade. Não se pode o homem permanecer em casa e a mulher trabalhar. Não se pode o homem ser sustentado pela mulher. Pode, em algum momento, a mulher ganhar mais do que o homem no seu trabalho. Isso não tem problema nenhum. A não ser que venha essa mulher exercer de uma certa autoridade porque ganha mais ou passar no rosto. Isso aí é um problema dela, um pecado dela. Mas se ele ganhar menos do que ela, não se tem problema nenhum, porque o dinheiro é dos dois. E o líder vai ser ele. Então, não esqueça disso. Tá bom? A liderança não é só... A liderança é de governar o lar com a graça e o amor, de promover o sustento familiar para dentro do lar. Tá bom? Tem que procurar trabalho. Tem que sair para trabalhar. Eu sei que estão vivendo dias difíceis. Aonde está sendo difícil? Deus sabe de todas as coisas. Tá bom? A terceira coisa aqui que um líder deve fazer é amparar, cuidar e proteger a sua família. Veja o texto que nós lemos lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículos... Efésios, capítulo 5. Só lembrando, se você tiver dúvida, você possa passar aí para nós, tá bom? Efésios, capítulo 5, versículo 29. 5, 29. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, é responsabilidade do marido cuidar da sua esposa, que é a sua própria carne. Cuidar dela, proteger ela. Até Paulo fala aqui que o marido ele tem que amar a sua esposa. E esse amor que ele deve demonstrar para com a sua esposa é um amor sacrificial, um amor de entrega, um amor que está disposto a entregar a sua própria vida por ela. Veja no versículo 25, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Um amor sacrificial, um amor de entrega. Então, o marido, ele tem que liderar
essa família, trazendo proteção, tá bom? E amparo para a sua família. Solucionar todas as dificuldades que possam surgir com a ajuda do Senhor. Guiar a família a uma convivência amorosa e feliz, onde todos possam se desenvolver fisicamente, mentalmente e espiritualmente. É responsabilidade da família promover uma saúde física, mental e espiritual dentro do seu lar, com a ajuda de Deus. Talvez seja esses momentos que muitas famílias estão passando, aonde necessita de um líder que possa trazer tranquilidade para a vida da sua família. Trazer um amparo para a vida das suas famílias. Então, é importante que se faça isso, porque é nossa responsabilidade. Por exemplo, não é responsabilidade se o carro quebra, não é responsabilidade da mulher sair, foge, não é? Daquilo que é estabelecido. Até uma pessoa que não conhece os princípios vai ignorar isso. Uma mulher sair para levar um carro para uma oficina para ajeitar. Não é responsabilidade dela, é do esposo. Uma telha quebrou, a mulher em cima da casa trocando a telha. Não é responsabilidade, é do homem. Ela pode auxiliar, muito bem, pode entregar a telha, pode dizer onde é que está quebrado, mas são responsabilidade do homem. Entenda bem isso daí. Então, a mulher auxilia, mas é o homem que lidera. O homem que lidera. Agora, liderar, vou repetir várias vezes. Liderar com amor e graça. E com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? O homem também lidera o seu lar, sendo o sacerdote. Gênesis 18, 19. Olha o que diz sobre a vida de Abraão. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi. Para quê? Por que eu escolhi Abraão? Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A responsabilidade de Abraão era simplesmente ordenar seus filhos e aqueles que viriam depois dele a guardar o caminho do Senhor. Então, é responsabilidade de nós pais sermos o sacerdote dentro do nosso lar. Conduzir nossos filhos ao Senhor Jesus Cristo. Ensinar a palavra de Deus a eles. Instruir, animar, edificar, repreender e corrigir. E ensinar principalmente os nossos filhos com o exemplo. Na criação de filhos, não vale aquele ditado. Faço o que eu digo, mas não faço. Os pais só fazem criticar, mas nunca são exemplo para a vida dos seus filhos. Outra pessoa diz que a vida dos pais é o caderno de exercício do filho. A vida dos pais é o caderno de exercício dos seus filhos. Seus filhos vai justamente fazer aquilo que você faz. Aquilo que você faz. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro líder é aquele que é o sacerdote dentro do seu lar. Que cuida da vida espiritual e moral de seus filhos. E, acima de tudo, ele deve ser um exemplo dos seus filhos. Tiago 2, 12 diz, assim falai e assim proceder. Essa deve ser a nossa responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade de ensinar os filhos quem é Deus. Seus filhos conhecem quem é Deus? Se pelo menos alguém chegar para os seus filhos e dizer, meu amigo, meu filho, quem é Deus? Ele vai saber responder quem Deus é? É nossa responsabilidade. Nossos filhos têm que aprender a orar. Coloque ele para orar. Ore na frente dele. A ser fiel
nas ofertas ao Senhor, a pedir perdão a Deus, perdão quando errar. Devemos ensinar aos nossos filhos os princípios bíblicos que devem ajudar a eles a como se conduzir no mundo. Hoje, infelizmente, o pai que deveria ensinar os filhos como relacionar com Deus, eles mesmos não se relacionam com seus próprios filhos. E transfere esse papel de ensinar os filhos à igreja. Acha que a igreja é responsável por ensinar os seus filhos, do nosso lar. Deus estabeleceu o lugar ideal para ensinar os filhos. E esse lugar é a casa, é o lar. É dentro de um contexto familiar. Você quer ver isso? Abra comigo aí em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e os versículos 5. Deuteronômio, capítulo 6, é o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Nos mostra que é o lar. Mas nenhuma instituição ela vai substituir a instituição familiar na educação dos filhos. Veja o que é que diz aí, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A palavra que hoje te ordena estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Estamos encerrando aqui pelo Instagram, né? Mas os irmãos que continuam no YouTube, vamos falar. Eu quero aproveitar enquanto vai ser conectado aí. Eu vi uma frase hoje e vocês vão ter um bônus, viu? Quem está aqui, enquanto o líder vai colocar aí. Se vocês não viram, né, eu recebi hoje no meu celular aqui, tem como título, né, nunca imaginei na minha vida que um dia passaremos pelo que estamos passando. E alguém disse o seguinte, se um dia você já falou, quero morar bem longe da família, hoje tudo o que queremos é estar perto dela. Se um dia você já falou, ter internet em casa não é essencial, hoje se tornou tão essencial quanto água e luz. Se um dia você já falou, se não der certo nesse emprego, arruma outro, hoje estamos orando para que Deus não permita perdermos o que temos. Se um dia você já falou, não gosto de abraço, hoje nosso corpo sente a necessidade de mim. Se um dia você já falou, não tenho roupa para vestir, hoje temos tanta roupa que queremos usar, mas não podemos, pois não temos aonde ir. Se um dia você já falou, só uma gripezinha. Hoje, se espirramos, não escutamos mais saúde, mas sim misericórdia. Se um dia você já falou, hoje não quero ir à igreja, hoje tudo o que queremos é estar na casa de Deus e não podemos. Se um dia você já falou, vamos fazer planos do ano que vem, hoje tudo o que queremos era poder viver um ano que está pensando. Né? Então, algo que está passando, né? Que está passando. Então, amados irmãos, vamos retornar, né? Aqui foi só aqueles irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, para não ficar somente olhando para nós e eu sem falar nada, tá bom? Então, vamos continuar falando da responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem, e já estaremos abrindo para perguntas, né? Oi? Pode mostrar? Isso, pode. Tá bom? Então, vamos lá. Então, lembra que nós estamos falando aqui que é responsabilidade do pai ensinar seus filhos e o lugar ideal é dentro do lar. E aqui nós encontramos, né?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí depois diz, tu as inculcarás a teus filhos. E dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e que será por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É o lar que é o lugar ideal para a educação dos nossos filhos. Eu estava vendo um artigo de um pastor chamado Elinaldo Renovato de Lima, penso que seja assim o nome dele. Ele disse o seguinte, né? Ele disse, hoje, infelizmente, o pai que deveria ensinar os filhos como relacionar com Deus, eles mesmos não se relacionam, ele transfere essa responsabilidade para a igreja. Deus estabeleceu que o lugar ideal para ensinar os seus filhos seria a casa. Aí ele diz, a Constituição brasileira, em um dos seus artigos, já estipula que o pai e a mãe estão em pé de igualdade. Já não existe o líder, né? Veja como é sutil isso dentro do lar. E diz a Constituição, já estão de pé de igualdade no relacionamento familiar, de modo que não existe mais o chefe de família, ou seja, o líder do grupo familiar, já não existe mais. Certo psiquiatra, num jornal, disse, o pai do passado era autoritário e do presente é uma figura decorativa e do futuro não existirá pai. Eu achei muito forte isso daqui, né? O pai do passado era uma figura autoritativa, né? O pai do presente, decorativo, né? É somente a figura lá para dizer que tem um pai. E ele diz, do jeito que está caminhando para, no futuro, não existir mais pai. Que Deus nos ajude, como crentes, fazermos a diferença em nosso lar. Em nosso lar. E ele continua, pastor. Segundo um estudioso, isso revela o fim da família tradicional. É isso que o diabo sempre quis. Destruir a família. Esse é o objetivo dele, destruir a família. E ele tem atacado de todas as formas a família. Destruindo a família tradicional. Pai, mãe, filhos. Todos vivendo no mesmo teto. Pai e mãe são elementos fundamentais para a existência da família. Desaparecendo um, deixará de existir o outro. O que o modernismo, relativismo prega é o fim da família. É o fim da pessoa do pai como líder do grupo social do lar. O liberalismo entende que não se deve adotar normas de convivência social entre pais e filhos. Cada um precisa fazer o que bem entende, com liberdade ou libertinagem sem limites. Nada de normas, de proibição, de doutrinas, de limites, exceto ocasionalmente, quando algo grave estiver acontecendo ou por acontecer. Os pais devem amar seus filhos e devem criar debaixo de disciplina e admoestação do Senhor, conforme o texto de Efésios 6:4. Não vamos cair na onda do mundo. Não vamos cair na onda do mundo. Não vamos ser engolidos ou enganados por esse relativismo moderno, onde tenta destruir as nossas famílias. Hoje nós vemos as pessoas brigando por heranças. Vão aos tribunais por elas, mas muitas vezes se esquecem dos filhos. Não dão a eles o devido valor como pessoas. Uma senhora disse ao marido ao sair para uma festa, vou esconder minhas joias, porque não sei se a moça que veio para ficar com nosso filho é de confiança. O marido respondeu, engraçado, né? Nosso filho, que é mais precioso do que qualquer joia, você deixa tranquilamente em sua.
os filhos estão perdendo a importância e vice-versa. Devemos ser o amigo e companheiro dos filhos, dando-lhe o amor e segurança. Devemos ser o vigia do nosso lar contra os lobos devoradores que, vestidos de agradáveis conselheiros, querem a destruição do lar, do casamento e da família. É nossa responsabilidade cuidar da vida espiritual, física e mental da nossa família. Devemos ser o sacerdote. Durante essa quarentena, meus amados, você tem chamado a sua família para fazer cultos domésticos todos os dias? É você que lidera o culto em sua casa? É você que chama? Ou é simplesmente a sua esposa ou seus filhos? Que Deus nos ajude a entender esse papel e não negligenciarmos, para que no futuro não venhamos chorar amargamente por ter negligenciado a responsabilidade de conduzir nossos filhos ao Senhor. Continuando ainda falando da responsabilidade do marido, como líder, ele é responsável na disciplina dos filhos. A esposa também, mas ele é o responsável principal de disciplinar os seus filhos. Há vários textos, mas eu gostaria de ler pelo menos um. Lá em 1 Samuel, depois de Juízes, 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3, versículo, não é água benta não, viu? É só para matar a sede mesmo. Nem a água milagrosa não, viu? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12 e 13, diz o seguinte: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjar. Então, o que é esse texto aqui? O Senhor está repreendendo Eli, porque os filhos dele, que eram sacerdotes, ele era o sumo sacerdote, e seus filhos eram sacerdotes. E o que aconteceu? Os seus filhos faziam coisas realmente terríveis. Cometia várias e várias abominações. E ele bem sabia o que os seus filhos faziam. Mas o Senhor diz aqui que ele não repreendia seus filhos. Não corrigia seus filhos. Não chamava a atenção dos seus filhos, simplesmente fechava os olhos e os ouvidos quando as pessoas vinham contar acerca dos seus filhos. Algo acerca dos seus filhos. Mas o Senhor disse: olha, eu não vou estar com vocês, não. E mais na frente ele diz: eu tinha te prometido ali, eu estarei contigo para sempre, mas longe de mim tal coisa. Porque eu honro os que me honram, os que me desprezam serão desmerecidos. Sabe o que aconteceu com os dois filhos dele? Foram mortos em uma batalha. Permitido por Deus, por consequência das suas atitudes dentro do tabernáculo do Senhor. Terrível. Então, é nossa responsabilidade como pai. Você vê aqui, não sei se a esposa dele ali já estava viva, mas você vê que o Senhor está chamando a atenção dele como pai. Quem pecou foi Adão ou Eva primeiro? Foi Eva, mas quem foi que Deus chamou para acertar as contas? Foi Adão, porque é o líder. É o líder. Então, alguém disse que um dos maiores meios de graça na vida de uma criança é o cumprimento bíblico da disciplina. A Bíblia diz que quem ama, cedo disciplina. Alguém falando sobre a educação de almas.
Ele disse o seguinte, preste bem atenção no que essa pessoa falou. Educação de almas quer dizer semear e ajudar a implantação de princípios verdadeiros no coração dos filhos. Educar a alma é colocar princípios bíblicos no coração. No coração. A responsabilidade dos pais é de treinar e desenvolver estas verdades continuamente até que sejam arraigadas no coração dos seus filhos. Até o ponto que sejam visíveis esses princípios no seu comportamento, nas ações dos seus filhos. É treinar, amado. Não é você falar, ou você vai fazer um culto hoje, pastor, uma vez por semana eu faço culto com meus filhos. Uma vez por semana que eu corrijo meu filho. É treinar no momento que ele errar, ir lá corrigir. Errou, corrige. Errou, corrige. E aí você vai treinando o seu coração para que eles aprendam os princípios estabelecidos por Deus. E eles possam evidenciar, através do seu comportamento, aquilo que os seus pais têm ensinado a eles. Isso é educar, educação de alma. Entrando no assunto de educação de filhos, devemos entender o que basicamente ela é. Alguém disse, a educação de filhos é a educação de almas. O coração da criança é o alvo da educação. Se o coração de uma criança é treinada, as ações da vida de um adulto serão influenciadas pelas ações de uma pessoa que se conhece o seu coração. E é justamente isso que Salomão fala. Salomão diz lá em Provérbios, olha, Provérbios, capítulo 20, versículo 11, Provérbios 20, 11, Provérbios diz, olha, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, pelas suas atitudes, se o que ela faz é certo ou não. Por essa importância dada ao coração de uma pessoa, a educação de filho deve indicar o treinamento do coração. Provérbio capítulo 4, versículo 23. Sobre o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Uma observação deve ser dada nesta altura. Quando uma criança faz algo que não é aceitável pelos pais, a tendência é desculpar tal ação pelo ditado. É coisa de criança. E até quando chegam a ser jovens, é coisa de jovens. Uma atitude dessa é nada menos de uma fuga de responsabilidade que os pais têm em corrigir as ações de seus filhos. Também tal ditado mostra uma falta de crença na própria Bíblia, que diz que pelas ações da criança se conhece a criança. A verdade é, as ações astuciosas vêm de uma criança astuciosa. O que é necessário neste caso é uma correção e não uma desculpa. A Bíblia fala sobre corrigir. Veja Provérbios capítulo 15, capítulo 22, versículo 15, que diz, a astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Tolice deve ser cortada em criança de qualquer idade. O que a criança faz indica o que está no seu coração. A educação adequada transformará tal correção em prudência, autocontrole e sabedoria. Provérbios 29, versículo 15, diz, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo virá envergonhar seu pai, ou melhor, a sua mãe, que é o que passa mais tempo com ela. O que é necessário é educação e não a desculpa, meu amado. Nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Quando ouvi alguém falar para mim que para nós que o nosso filho fez algo de errado, não é simplesmente chegar, ou se a gente vê isso na vida dele, não é simplesmente dizer, isso é coisa de criança. Isso é uma desculpa, isso é
alguém que quer fugir da sua responsabilidade que Deus estabeleceu como líder do lar. Mas devemos treinar, corrigir, para que assim os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Alguém certa vez disse que a alma do filho deve ser treinada. Ela não é neutra. Ou ela tem Deus como alvo de agradar, ou ela tem o que não é de Deus como alvo de agradar e imitar. Não existe outras opções. Do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Jesus disse em Mateus 15, 19. Mesmo que a atitude que um filho eventualmente terá de Deus depende de uma ocasião final do filho. Os pais treinando o filho de um ponto de vista de temor a Deus e obediência em amor da palavra de Deus produzirá no filho os fatos necessários para ele fazer sua própria decisão um dia. Quem vai fazer é ele. Mas é a responsabilidade dos pais preparar o seu coração e treinar para que ele faça uma boa escolha. Até aquele dia, os pais têm a responsabilidade de educar a alma do seu filho no caminho em que deve andar. No caminho em que deve andar. Então, é papel fundamental de nós pais, homens, disciplinar os nossos filhos com amor, com cuidado, treinando de forma bíblica, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Então, devemos entender isso. Deus me colocou como líder dentro do meu lar. Deus colocou como um líder dentro do meu lar. Para governar a minha casa. Para governar a minha casa. E eu tenho que governar a minha casa, amados, da forma como Deus assim estabeleceu. Eu tenho que governar o meu lar como Cristo, sendo Jesus o meu maior exemplo. Como servo, como Jesus foi. Imitando a Ele. Eu devo governar o meu lar promovendo o sustento para dentro do meu lar. Eu devo governar o meu lar amparando e protegendo a minha família. Eu devo governar o meu lar sendo sacerdote da família, cuidando da vida física, mental e principalmente espiritual dentro do meu lar. Ensinar meus filhos acerca de Deus, para que eles possam conhecer logo cedo e crescer amando e honrando ao Senhor. E eu tenho que assumir essa liderança também na disciplina dos meus filhos. Não coloque tudo para a sua esposa, não. É sua responsabilidade. Ela tem também a responsabilidade, mas é sua maior responsabilidade, é minha maior responsabilidade.